Neste vídeo você vai aprender 3 formas diferentes de como realizar a leitura do paquímetro em polegada fracionária. Não vamos fazer isso com qualquer instrumento, nós vamos utilizar aqui o paquímetro da Dasqua, que é uma marca sinônimo de qualidade, durabilidade e precisão. E para a realização deste vídeo nós temos aqui o apoio da AmaTools, que é a distribuidora oficial da Dasqua aqui no Brasil. Na descrição do vídeo você tem o link para acessar a linha de produtos completa da AmaTools. Agora vamos aprender. Antes de ensinar a primeira forma de como realizar a leitura do paquímetro em polegada, é importante que você saiba como interpretar aqui a sua escala. Observe que aqui eu tenho a escala fixa, que eu tenho do 0 até o 1, 16 divisões. E cada tracinho desse da escala fixa equivale a 1/16. Já que na escala móvel eu tenho 8 divisões e cada traço desse equivale a 1/128 avos de polegada, que isso nada mais é do que as subdivisões da escala fixa. E para fazer a leitura é muito simples. Eu pego aqui, sempre com o olhar no traço do 0 da escala móvel, eu vou acompanhar e vou verificar qual é o traço que ele vai coincidir. Observe, se o traço aqui do 0 da escala móvel, esse tracinho do 0 aqui da escala móvel, ele está coincidindo diretamente com o primeiro traço da escala fixa. Então esse valor aqui é 1/16. A abertura do paquímetro aqui é 1/16. Se ele for aqui, por exemplo, para o segundo traço da escala fixa, ele vai ser 2/16. Mas na verdade a gente simplifica e será 1/8. Se eu abrir o paquímetro aqui com o tracinho do 0 até o 1, que é 1 polegada, aqui, observe que na parte de milímetros ele também vai abrir aqui o paquímetro e vai nos dar o resultado em milímetros. Ou seja, 1 polegada equivale aqui a 25. Veja que o traço do 0 aqui embaixo passou do 25 e coincidiu aqui no traço do 4. Então é 25,4 milímetros. Se eu chegar aqui no oitavo traço aqui, olhando para a polegada, no oitavo traço, eu tenho aqui meia polegada, que equivale a 12,7 milímetros. Observe que o tracinho aqui passou do 12 e coincidiu aqui no 7. Então aqui eu tenho 12,7 milímetros. Isso é muito simples quando eu tenho o traço do 0 coincidindo diretamente em qualquer traço da escala fixa do paquímetro. Mas quando isso não acontece, nós temos que utilizar a soma de frações. E esse é o primeiro formato que eu vou mostrar para você como realizar, que é a forma convencional. Então vamos aqui para a primeira forma de como fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária. A primeira forma de como realizar aqui a leitura do paquímetro em polegada fracionária quando o traço do 0 da escala móvel não coincide com algum dos traços da escala fixa é fazendo a soma de frações. Vamos a um exemplo aqui. Por exemplo, se eu abrir aqui o paquímetro no primeiro traço, aqui o primeiro traço da escala fixa coincidiu aqui com o traço do 0 do nônio. Então esse valor aqui é 1/16, mas nem sempre as medições serão assim. Então vamos abrir aqui o paquímetro mais um pouco. Observe aqui, Vou deixar aqui. Então agora, o que eu tenho aqui, Eu tenho aqui o traço do 0 da escala móvel, ele passou o primeiro traço da escala fixa e coincidiu aqui, no traço do 2, da escala móvel. Então, para realizar aqui essa leitura, eu tenho que fazer uma soma de frações. A escala fixa, que é 1/16, que é o traço aqui do 0 que ele passou, vai ser 1/16 mais o valor aqui da escala móvel. Se é 2 aqui, o primeiro traço é 1/128, o segundo traço é 2/128. E aqui a gente só vai simplificar o final. Então vou colocar aqui a fração de 1/16 mais 2/128, que vai resultar aqui em um valor de 10 sobre 128, que ao simplificar eu vou ter aqui como resultado dessa leitura 5/64. E essa é a forma mais comum, é a forma convencional que você vai encontrar para fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária. Quando não coincidir, você vai somar a fração da escala fixa mais a fração de qual traço da escala móvel ele coincidiu.
e aí o resultado será o valor da medição. Vamos agora ver a segunda forma de como realizar aqui a leitura. Vamos verificar aqui a segunda forma de como você fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária e particularmente é a forma que eu mais uso. Vamos lá. Se você observar aqui na escala fixa, você vai ter aqui como denominador o 16. E aqui na escala móvel, o 128. Então, se você for fazer qualquer soma de frações sem a simplificação, esses valores vão se repetir. Então, se eles vão se repetir, nós poderemos utilizar uma constante como resultado da divisão do 128 por 16, que vai dar o resultado de 8. E esse 8 para a gente agora vai ser sempre uma constante. Ou seja, nesse caso, o cálculo ficará mais simples. Observe, eu vou utilizar aqui o mesmo exemplo. O traço do zero da escala móvel, ele passou um traço da escala fixa e coincidiu aqui no segundo traço da escala móvel. E o que você vai fazer agora? Você sempre vai pegar a quantidade de traços da escala fixa que passou, vai multiplicar por 8, que é uma constante, sempre será o 8. Então, vai pegar a quantidade de traços da escala fixa, nesse caso aqui, o traço do zero, ele passou do primeiro traço, então aqui é 1. E aqui ele coincidiu no 2, no segundo traço. Aí o que você vai fazer? Se ele passou do 1, então vai ser 1 vezes 8, e aí você vai somar com o traço que coincidiu da escala móvel, que no caso é 2, então 1 vezes 8, 8, mais 2 vai dar 10. Aí sempre você joga agora abaixo no denominador o 128. Quando dá para simplificar, você simplifica. Quando não, já é o resultado. Vamos fazer outro exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui o paquímetro. Passei agora do segundo traço. Passei agora do segundo traço aqui da escala fixa. Passei do segundo traço. Então, sempre eu vou fazer o quê? 2 vezes a constante, que é 8. 2 vezes 8. E coincidiu aqui, ó, no 3. Então, 2 vezes 8, que é 16. 16 com 3 vai dar 19. Jogo o 128 embaixo. Então, o resultado aqui vai ser 19, 128 avos de polegada. Se não dá para simplificar, aqui já é o resultado. Então, observe. Vamos voltar aqui no primeiro exemplo, que tinha passado aqui, ó, do primeiro traço e coincidido aqui no segundo traço da escala móvel. Então, só recapitulando. Sempre o 8 é uma constante. Então, 1 passou do primeiro traço da fixa. Então, 1 vezes 8, 8 mais 2, 10. Aí joga o 128 embaixo, vai ser 10 sobre 128. Que quando simplifica, vai dar 564. Dessa forma, a gente consegue resumir bastante aqui a forma de como realizar a leitura do paquímetro em polegada fracionária. Mas vamos ver mais uma forma agora. Para que você entenda aqui essa terceira e última forma de como fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária, é muito importante que você tenha entendido as formas anteriores. Verificamos aqui. Primeiro, eu tenho aqui na escala fixa 16 divisões. E na escala móvel, 8 divisões. Essas subdivisões, elas, na verdade, elas estão aqui, ó, a cada divisão da sua escala fixa. Ou seja, desse tracinho aqui, ó, inicial, até o primeiro traço, eu tenho aqui, ó, eu tenho essas 8 subdivisões aqui dentro. Se você fosse fazer a leitura com elas já constando aqui, seria da seguinte forma. Eu teria aqui do 0 até o 1, 128 divisões. Vamos lá. Se eu já lesse aqui, ó, com as 8 subdivisões aqui dentro, do 0 ao primeiro traço, então isso aqui eu já teria 8. E se esse total de divisões fosse 128, eu teria no primeiro traço 8 128 avos de polegada. Que quando eu simplifico, eu tenho um 16, que na verdade é o valor do primeiro traço, que é 1,16. Então, se eu tenho aqui, ó, do traço do 0 até o primeiro traço, eu vou abrir aqui o paquímetro, abrir o paquímetro aqui no primeiro traço, então eu tenho aqui, ó, se tivesse, como eu falei, se eu tivesse aqui todas as 128 divisões aqui, que na verdade ficaria muito ruim de conseguir fazer a leitura, eu teria nesse primeiro traço 8 sobre 128.
colocando as subdivisões, 8 tracinhos aqui dentro, que ficariam aqui bem próximo um do outro. Agora, o que você precisa entender é isso. Se aqui é 8, eu vou como subir um degrau. O que é isso? Eu vou ler na parte aqui, ó, da escala fixa, o próximo eu vou ler da escala móvel. Se eu já tenho aqui 8, o próximo traço, o próximo passo é o 9. Então aqui, ó, se eu venho para o próximo traço aqui da escala móvel, se eu já desloquei 8, o próximo aqui eu tenho 9,128. 9,128 avos de polegada. Agora, voltando para o nosso primeiro exemplo, que é o traço do zero da escala móvel, passando do primeiro traço e coincidindo no segundo traço da escala móvel. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, bem certinho aqui no 2. Então entenda agora. Lembrem que o valor que a gente viu na primeira forma foi de quanto? 564. Então vamos verificar através aqui da terceira forma de como realizar a leitura. Se eu já andei aqui, ó, desse traço até esse 8, o próximo traço que ele coincide é o 9. O próximo traço é o 10. Então, se eu já andei 8 e esse traço é o 9, mas o que coincidiu aqui é o 2 e esse 2 aqui representa para mim o 10, eu vou colocar o quê? 10 sobre 128. E agora, quando simplifico, dá 564. Então, se eu fosse abrir aqui numa sequência, se esse valor aqui, ó, se esse valor aqui eu tenho na minha leitura 10 sobre 128, que é 564, se é 10, o próximo traço que ele coincide é só você verificar o seguinte. Imagine que eu tenho aqui 128 divisões e cada divisão daqui para cá ele já andou as subdivisões. Então, se eu já estou aqui, ó, ele saiu daqui da fixa, veio para cá, andou 9, andou 10. Se eu andar mais 1, eu tenho 11,128. Ó. Se eu deslocar para cá, ó, eu tenho 11,128. E ele vai nesse formato até chegar aqui, ó, porque aqui eu vou ter mais 8. Aqui eu vou ter mais 8, até ele percorrer aqui as 8 subdivisões. É o que eu falo. Para esse formato aqui, você entender essa forma de leitura, você precisa entender as duas primeiras e principalmente a convencional. Então, se eu venho aqui, ó, se eu abro o paquímetro no segundo traço e fosse verificar aqui com a ótica de 128 divisões, então se daqui para cá eu tenho 8, aqui eu andei mais 8. Então seria 16,128 avos de polegada, que quando você simplifica dá 1/8. Então, se você aprender aqui essa terceira forma, você consegue fazer a leitura do paquímetro em polegada sem precisar realizar aqui somas de frações. Então aqui eu apresentei 3 formas diferentes de como você fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária. E aí você escolhe aquela que melhor se adequa ao seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, já peço, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.